Meu caro amigo, boa noite. Epá, boa noite, pá, como é que tu estás? Estamos de volta, caralho. Sim, estamos de volta, Estamos pá, de mas volta. eu tenho muito O sono, meu amigo estou Luís tem cansado. sono, mas Senhores ouvintes. é assim. Mas, conta lá. Ontem, quando combinámos isto, já verdade. sabias que isto ia acontecer. É verdade, mas houve um aspecto, pá, que eu não tinha contemplado. Como tu bem sabes, eu hoje Sono. eu hoje comecei a trabalhar, depois de três férias, não? Aí, Pareciam espera aí. 3 férias já. Espera aí, foram 3 férias, porque foram 3 semanas e foram Sim. bem aproveitadas. E comecei a trabalhar hoje e entrei às 8h30 da manhã. Mas isso estava contemplado. Não estava contemplado, e daí a razão do meu sono e do meu cansaço a esta hora, que para os nossos queridos ouvintes, hoje, dia 29 de agosto, são 23h41. O que eu não tinha contemplado é que o recado que eu tinha que fazer durante a tarde me fosse demorar tanto. Não é? Então, eu já sabia que nós íamos gravar a esta hora, mas tinha contemplado, chego a casa a tal hora, não sei o quê, então depois do jantar, depois estar ali nas calmas e não sei o quê, mas foi praticamente terminar o recado, chegar a casa, estar meia horinha ali a ver o Atlético de Madrid e pôr-me aqui Contra quem a jogava? gravar contigo, não é? Então, muitas vezes esse momento pós-jantar, que eu me relaxo um pouco, faz com que eu comece aqui, mesmo que eu chegue aqui à gravação do nosso podcast, no caso do 104º programa, esse momento de lazer e de calma depois do jantar serve para recarregar energias. E eu hoje não tive esse momento. Bem Então esse é o motivo pelo qual eu estou aqui assim um bocadinho com sono. Mas estou contente, pá, estou contente porque já cá estamos e aproveito para comentar. Isto há vídeo hoje também? Há vídeo também, nós. Há vídeo, então não vale a pena comentar o que é comentar, porque é evidente, porque eu tenho a certeza que os nossos ouvintes e youtubers, espectadores, já se deram conta do bom aspecto que o meu amigo Hugo tem, pá. Está com um aspecto extraordinário. E não digo mais nada, não vou aqui perguntar de onde é que vem esse bom aspecto, não me importa. Assim, O que é certo é que estás com um bom aspecto. muito As sol, coisas são como são. Ok, muita tapeteu-te um piscina. bocadinho. Claro. Eu também tenho um bocadinho de cor, se calhar, quer dizer, a qualidade do meu vídeo não é a mesma que a tua, mas diga lá por mim. Eu apanhei sol. Sim. Eu tinha vontade de apanhar sol. Não é? Sim, sol. faz falta e a mim pessoalmente dá-me uma pica do caraças, pá. Apanhar sol. Faz falta animar a malta, é o que faz falta. Há uma rapariga que também costuma estar não sei se isto está bem dito da forma como eu disse, costuma estar, ou seja, habitualmente encontro-a na mesma piscina onde eu frequento. Costuma estar na mesma piscina onde tu vais? Ou que eu frequento. E é uma rapariga que me chama muita atenção porque é destas pessoas que fica estendida ao sol muito tempo. Mas mesmo estando dentro d'água, já a vi estando assim de braços, ou seja, pendurada assim, digamos, no bordo da piscina. Na borda da piscina. Na borda da piscina. Obrigado pela correção, Edith. Meu amigo, não me provoque muito porque eu hoje... diga lá. Xaridite. Então, para os que nos estão a ver nos YouTubes, estão a ver assim com os braços assim, não é? Então a rapariga está ali assim, quase a dormir, num estado de relaxamento tão grande que não se afunda. dá uma inveja brutal. Mantém ali Ou seja, ela está posição na borda da piscina. Mas borda d'água? Não, na borda d'água não, na borda da piscina. Ou seja, ela está dentro da água, mas os braços dela estão na borda. Fora. Ou seja, na pedra. Aquela parte de pedra à volta da piscina. Isto hoje vai ser divertido, estou a ver que sim. Isto hoje vai ser muito divertido. E eu observo, pá, e gosto imenso de observar. Não porque ela seja uma rapariga, mas gosto de observar a energia que emana daquele corpo, daquela presença, melhor dito.
E, epá, e não sei, eu já tive, ou seja, ultimamente tenho-me dado conta, ou dou-me conta de que tiro aquela máscara que eu às vezes uso de introversão, não é? Aham. E tirei-a e aproximo das pessoas e digo: Olá, 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 que boa tal? tarde. E com essa rapariga dos braços Como na borda da estás? piscina, Sim, já fizeste isso? já soube o nome dela E como é que se chama? e são destas pessoas que. Laura. Ah, Laura. Mas são destas Laura. pessoas que eu já as vejo. Há anos? Exatamente, há coisa de 3 ou 4 anos, pelo menos, não é? Mas nunca tive esta coisa, este impulso de Hum. chegar ao pé e dizer: Olá, Olá, tudo bem? Laura. E disse-lhe: Epá, já te tinha observado, não é? Assim, já há algum tempo, que gostas muito do sol. E ela respondeu: E que ela respondeu: perspicaz. É verdade, É é verdade. verdade, caro vizinho desconhecido que te vejo aqui de vez em quando na piscina olhar para mim. E nunca. Stalker. Exatamente, Stalker Alert. Ai, E o vizinho caraças. desconhecido finalmente apresentou-se e disse-lhe: Olha, o meu nome é Hugo, pá, já te tenho visto aqui algumas vezes e gosto. E gosto de ti. Gosto muito de ti, que és meu amigo. Gosto Minha muito de ti, amiga. pá. Que é minha amiga. Não, não lhe disse isso. Mas achei curioso, não é? Que esta rapariga fique tanto tempo ao sol e realmente ela confirmou as minhas suspeitas, que ela gosta imenso do sol. Gosta imenso de tomar sol. Eu também te digo uma coisa. Eu provavelmente, se durante 3 anos vejo uma pessoa muito ao sol, Aham. eu chegaria a essa conclusão também, que é por muito. Posso estar enganado, obviamente, porque as pessoas não. A gente não sabe tudo, não é? Mas, mas eu diria que sim, que pode ser. Há muitas possibilidades Há uma que essa grande. pessoa Exato, as goste de estar ao probabilidades de que sol. goste de sol são bastante elevadas, sim. É certo. É certo. Bom, à parte disso, quero dar as boas-vindas aos nossos espectadores de YouTube. Como podem observar, eu e o Luís voltamos ao formato digamos, inicial. Original, exatamente, cada um na sua casa. Do nosso formato original do nosso podcast, porque realmente gravar aqui cara a cara a estas horas de noite depois seria um pouco difícil. Não impossível, mas difícil. Não, Não é impossível, mas difícil. E também devem ter-se dado conta, já digamos expandindo aos nossos espectadores e seguidores e amigos e familiares, de que este verão pelo menos não os deixámos em silêncio, mas gravámos 2 ou 3 episódios que ficaram assim um pouco, digamos, intercalados em 15 dias, não é? Uma diferença mais ou menos de 15 dias. Exato. Isso foi feito de forma premeditada, porque realmente os nossos horários, portanto, tanto digamos, as nossas rotinas de verão alteraram-se. Bom, no meu caso, eu estava a trabalhar, o Luís também teve alguns dias de férias e viajou, e era-nos difícil realmente de gravar com a mesma frequência que antes vos habituámos. Mas pronto. No entanto, estamos aqui. Estamos aqui de novo. Estamos aqui de novo, a contar as nossas de volta experiências. das férias. E de volta de férias, de regresso. Eu ainda tenho alguns dias livres. Tu já começaste a trabalhar hoje, como bem disseste. Sim. E que tal foi o verão, Luís? Bom, foi um belo verão que ainda não acabou. Ainda não acabou? Ainda não acabou porque eu ainda tenho mais uma visitazinha do dia 1 ao dia 5 de setembro. Ok. Vamos a Lisboa. Oh, essa viagem que não estava confirmada. Do dia 1 ao dia 5 de setembro vamos a Lisboa. Inclui uma visita à Festa do Avante. É verdade. Inclui uma visita à Festa do Avante depois de, eu diria, provavelmente não vou à Festa do Avante há 30 anos. Sim, é provável. Não, 30 anos não. Menos de 30 anos. Menos de 30 anos. Mas lá vou eu, pá. E vais levar alguém contigo. Vou com a Lua. Vamos os dois. Vai ser a primeira festa do Avantela. Exatamente. A Montes não pode ir porque está a trabalhar. Então vamos os dois aí à festa do Avante. Que bom, pá. Eu na sexta-feira, vamos já embora no dia 1 e depois vamos dar umas voltinhas por lá também.
E, e sim, pá, tenho vontade de lá ir, também tenho vontade de ver os meus pais, obviamente, a Claro. minha irmã, ah, mas tenho vontade de ver como é que é esse reencontro com esta festa, não é? Com esta festa que o meu pai me habituou a levar quando eu era pequenino, muito pequenino, ainda na Bom, tapada da ajuda, não é? E, e vamos lá ver como é que é. Se calhar hoje em dia é o mais parecido a um festival musical, como estes sim. festivais, como o Mad Cool, que eu fui no início do verão e tal. Hum. Não sei como é que é, mas imagino que continua a ter uma certa carga ideológica e política, obviamente, Hum. que por isso também é que se faz. Mas Ou seja, estou contente. durante o festival haverá comícios, não é? De Quer dizer, políticos a falarem ou não? havia sempre no domingo o grande discurso O do líder do partido? secretário-geral do partido. Eu lembro-me de ver o discurso do Álvaro Cunhal e não sei se o Jerónimo de Sousa, cheguei a ver o Jerónimo de Sousa, ou já estava fora de Portugal, não sei, mas eu Chegou lembro-me a de ser ver candidato à presidência? Ou não? sim, da Sim. República, sim, mais de uma vez até, acho eu. Mas eu lembro-me de ver quer dizer, o Álvaro Cunhal e muitos mais, obviamente, não era Uhum. só, mas ele era o grande discurso era o dele. Não sei se se mantém, também não tenho os bilhetes já, comprei por internet e a Montes imprimiu-os ah, e trouxe-me-os hoje, ah, mas não tenho presente ainda O o programa. programa. Uhum. Do programa tenho presente que sim, que quero ver a Marta Ren, Já me falaste dela. Uhum. sim, é esta cantora soul Uhum. portuguesa, e que eu conheci através de um colega meu francês, de Barcelona. Curioso. Um dia disse-me, eu gosto muito de uma cantora portuguesa, Marta Ren. E a Marta Ren, porque ao início eu pensava que era só uma palavra, Marta Ren. Aham. E depois ele já me explicou como é que era. Pai, tem uma voz potente, pá. Sim. Gosto brava da onda desta cantora. Ainda não tive a oportunidade de ver. E, e depois tem um cartaz curioso, muitas pessoas que eu não conheço e bandas que eu Uhum. não conheço, mas pronto, a Lua também tem interesse em ouvir fado e vai Uhum. haver lá uma parte de um palco dedicado ao fado. E pronto, eu já lhe expliquei um pouco em que é que consiste a festa do Avante e ela está entusiasmada, não é uma viagem ideológica como a minha filha, de maneira nenhuma, porque ah, porque não, ou seja, eu posso falar com ela, mas não tenho intenção nenhuma de influenciá-la Uhum. em nenhum aspecto. Se vejo que ela se desvaria para caminhos proibidos, pois obviamente tenho que redirecioná-la, mas não é o caso e não ameaça descarrilar. Não tem. Exato. Não, mas faço questão de aclarar esta questão, se calhar não tenho nenhum motivo por que aclarar, mas não é uma viagem, estive a falar disto com outra pessoa no outro dia, não é uma viagem ideológica, Uhum. é uma viagem é mais uma destas viagens Uhum. para ela descobrir Claro. uma parte do meu passado, não é? Uhum. Uma parte de uma coisa que realmente me motivava muito. Aliás, eu e a minha irmã, houve 2 anos seguidos que fomos, 2 ou 3, não me lembro bem, 2 ou 3 anos seguidos que fomos à festa do Avante e ficámos em casa da minha prima Zezinha porque vivia aí ao lado. Uhum. E, íamos à festa do Avante com ela e com o marido dela. ah, Também não sei, sinceramente, se alguma vez votaram ao Partido Comunista ou não, mas pronto, desde logo eram pessoas de esquerdas, mas é como te digo, pai, havia, e isso é o que é o que eu me lembro, o que eu recordo da festa do Avante, Uhum. é que havias um público marcadamente ideológico, ah, mas depois vias outras pessoas que diziam, não, eu venho aqui porque é uma festa agradável, uma entrada, vê bem, eu paguei 27 € por 3 dias, Yeah. e por uma data de concertos, Claro, comparado com o Mad Cool, que deve ter com o Mad Cool, que custado eu gostei, um não sei, balúrdio, não é? Comparado. foram 5 dias foram 5 dias de festival,
mas também porque acrescentaram mais 2 em compensação pelos 2 anos de intervalo por causa do Covid e não sei o Aham. quê. Pá, já não me lembro, mas eu acho que gastei 140 € para ir ao Mad Cool, para ir inicialmente 3 dias, não é? Ou seja, a maneira que há uma São diferença, obviamente. 28 € por dia, ou seja, Claro, mas pronto, está aí mais ou menos, não sei claro. como é que vai a coisa. A questão é que tenho vontade de ir Uhum. ver essa festa e de ir ver de novo esse ambiente. Há pouco tempo estava a falar com o João também se lembrava de uma situação Uhum. que eu não me lembrava, que foi quando o João foi de voluntário à festa do Avante e meteram no negócio de aviar frangos assados. Eu estava a aviar Uh, frangos assados, que sim, 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 maravilha. sim. Uma maravilha para eles E, comer. claro, e foi giro aquilo. Não sei, vamos lá ver como é que é. Se calhar estou eu a criar aqui umas expectativas dos diabos e chego lá e digo, pá, porra, esta porcaria, pá. Eu acho que normalmente Mas quando pronto. revisitamos coisas do nosso passado, Hum, eh, bom, eu não sei eu não sei quais eram as emoções que tu sentias realmente quando visitavas, quando ias aos festivais, não é? Quando foste pequeno, mas eu acho que, pelo menos comigo acontece quando eu vou e vejo alguma coisa do passado, realmente não é uma coisa que me surpreenda do género, ou não me toca realmente assim tanto para ou que pode-me transportar ao momento, talvez, não é? hum, Ou momentos muito pontuais dessas memórias, mas realmente a nível de sentimentos já não me volta a conectar, não é? Não volto a uhum, ligar com uhum. esse sentimento, não sei. Claro, não, eu não vou à procura disso, eu vou à Hum. procura de ver qual é o presente. Eu quero Uhum. ver o presente, até porque não me lembro tanto Uhum. do passado. Por exemplo, eu acho que comecei a ir com 8 anos, ou menos até, Uhum. bastante menos até. Antes da primeira classe eu já lá ia com o meu pai. Eu acho que a primeira vez que a gente foi para aí em 78 ou 79, na Tapada da Ajuda, que eu tenho uma memória de uma coisa de ver um posto a vender mel, Uhum. e eu de perguntar ao meu pai: "Oh pai, isto é mel de abelhas comunistas, não?" E o meu pai: Não sei, deve ter dito sim, 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 sim." Lembro-me Era muito bem de orgânico. ver, uma das coisas que eu me lembro de ver e de ano tras ano, dizer ao meu pai para passarmos por lá, e tenho tive, não sei se tenho ainda em Lisboa, vários autocolantes. Sempre gostava de passar pela barraquinha da OLP, do Oficina? Ah, Movimento de Liberdade do Povo da Palestina. ok, ok, ok. Sempre. E sempre tive esta coisa de comprar aqueles lenços que eles usam, não Ah, é? sim. E o que usava o Yasser Arafat. Lembro-me, por exemplo, de um ano de estar o Yasser Arafat na festa do Avante, Sim? de eu saber que ele lá estava, mas não me lembro se o vi ou não, se passei ao lado dele, uma coisa qualquer. Lembro-me dos discursos, lembro-me de, de acumular autocolantes e folhetos de todos os sítios. Por exemplo, uma das coisas que eu tenho curiosidade de ver, porque já não me lembro se era assim no meu tempo ou não, ou quando eu ia, era a questão das casas, das diferentes casas dos diferentes distritos de Uhum, Portugal, uhum. que tinham lá cada um os seus postos também. Ahm, mas era sobretudo passear. Por exemplo, eu adorava ver e observar o pessoal jovem que acampava na festa do Avante, que iam para lá na sexta, da sexta a domingo, acampados, não sei o quê. Ah, não sei, tenho vontade de ir. E tu achas, antes falaste da questão ideológica, não é? Que para ti não é uma viagem ideológica, mas tu achas Não é que uma no tempo. viagem ideológica, desculpa lá interromper, para a Lua. Ou seja, eu não quero que Mas tu ela. também não queres que seja essa a intenção. Não, não, de maneira Exato. nenhuma, de maneira nenhuma. Mas a pergunta. Para mim sim, é uma viagem ideológica, porque Sim, eu continuo. sim, sim. Mas ah, tu para ela não queres transmitir essa. não, 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 de maneira nenhuma, Claro. de maneira Não, nenhuma. mas isso era o que eu te queria perguntar. Tu achas que no tempo do teu pai era assim? Não, de maneira nenhuma, até Hum. porque eu tenho a certeza que o meu pai não se importa de dizer o que eu. Não se importa que eu diga o que vou dizer. Aham. Ah, eu sempre fui comunista e o meu pai sempre foi socialista. O meu avô Uhum. paterno era comunista. Ok. Mas o meu pai e a minha mãe sempre foram socialistas. Quer dizer, Curioso. ah, os pais fazem parte dessa geração do Mário Soares, não é? Hum. Ok. De,
Worship, o Mário Soares, não Yeah. é? E posteriormente o Jorge Sampaio, Uhum. nessa linha, não é? Yeah, ok. Do socialismo, não é? Yeah. Mas não, o meu pai, vê bem, o meu pai ia porque eu acho que era mesmo para o proletariado, para o Aham. proletariado socialista, Hum. era uma festa em que as pessoas se sentiam bem, não é? Uhum. Era uma festa de respeito, era uma festa de alegria, pá. Eu lembro-me disso, de alegria. Depois o meu pai, por exemplo, o meu pai fez parte de um rancho folclórico, Uhum. já disse isso várias vezes Sim. aqui, E viajou bastante com... exato, durante todas as festas do Avante que nós frequentámos, havia ranchos folclóricos, Uhum. obviamente, porque as casas do povo levavam-nos, não sei o quê. Ah, ou seja, mas era isso, eu acho que o meu pai encontrava que era um momento de lazer Hum. saudável, inclusivamente, para levar os seus filhos. Uhum. Já está, Yeah. nós andávamos lá e tal, não havia, por exemplo, esse perigo de uma pessoa perder-se. É uma coisa que eu me lembro de pequenino, pá, Yeah. de que eu, por exemplo, eu saía de casa um sábado de manhã para ir dar uma volta com o meu pai à Feira da Ladra, depois ir à Alfeitaria ao Largo da Graça, e depois à Rua do Cardal beber um copo à taberna do Arnaldo e não sei o quê, ir buscar uns sapatos ao Manel Sapateiro e depois voltar para casa. E o meu pai não me deixava a mão, pá. Não me largava a mão. É bem, principalmente na Feira da Ladra, não sei o quê. Que eu não sei se já contei uma história uma vez que eu me perdi e eu, pá, perdi-me do meu pai e o que eu fiz foi, fui para casa. Fui para casa e sentei-me nas escadas. E o meu pai deve ter entendido o código, Yeah. obviamente estamos a falar de 80 e pico, não havia telemóvel, Yeah. obviamente, e o meu pai voltou para casa e lá estava eu sentadinho. Espetáculo. E o meu pai disse-me logo, pá, ainda bem que pensámos os dois o mesmo. Eu perdi-me e vim para cá. E era assim, não é? Mas lembro-me de chegar à festa do Avante e de eu dizer, pai, vou ali àquela barraca. Ok, tá bem, eu fico aqui. E eu ia à barraca. Ou seja, destas coisas de pequenino com um gajo sente, pá, vou sozinho. Yeah. Ia sozinho 20 metros, mas já tinhas esta sensação Sim. de Sim. independência, Yeah. de liberdade. E eu notava isso no meu pai. E eu depois chegava e se calhar o meu pai, então e a Joana? Não, a Joana foi ali àquela barraca, ficamos aqui à espera dela. Pum, pum, pum. Sabe? Essa onda. E não sei, vamos lá ver. E há uma coisa muito gira deste ano que se chama Música na Palavra de Saramago. E então são vários músicos que vão cantar Saramago, não é? Ah, uau. Depois está a tal Marta Rennes, está a Carminho, tu não sei se ouviste falar na O Carminho. nome soa Já, familiar, Carminho mas não estou a ver é quem é. uma fadista bastante conhecida. conceituada. Depois estão um que é o Dino de Santiago, que o Filipe já me contou, já me falou deste cantor já há um tempo. Pronto, tem um bom cartaz, não sei, tem um cartaz variado e principalmente está lá o Vitorino Salmé, lembras-te do Vitorino e o Janita Salmé, Sim. estes irmãos do Baixo Sim. Alentejo, Sim, sim, sim. Depois lá está o Emílio Moretti com o Vitorino Salmé. Ainda canta, fantástico. Sim. Que idade é que essa mãe tem agora? Eu acho que o Vitorino é para aí da geração do meu pai, ou seja, deve ter para aí 77, uma coisa qualquer. Yeah. Claro. Não sei, vamos lá ver. Tenho vontade de ver e de regressar aqui para te contar. Olha, é mais velho que o meu pai, inclusive. O Vitorino tem 80 anos. Oh, uau. Fez 80 anos em junho deste ano. Mas é destas pessoas que parece que não envelhece, não é? Não sei como é que ele está agora, mas... o gajo está na mesma, está igual. Acho que eles são de Barranco. Não, do Redondo, é verdade, são do Redondo. Claro, e nada, pois estou contente com isto. Tu viste que eu te mandei um áudio? Mandaste-me um áudio de um som de água. Sim. Da Alhambra. Alhambra. Sabes o que é que significa? Muralha, pode ser? Não, vermelha. Vermelha. Vermelha porque a Alhambra com o sol e a pedra que utilizava, aquilo fica como vermelho, não é? Eu estive em... Isto está em Córdoba? Não, em Granada, desculpa. Granada. E eu estive uma vez em 2006 ou 2007, já não me lembro.
mas estive por fora, não cheguei a entrar. E, mas também essa viagem esse ano foi é destes momentos de transição na tua vida que eu comecei uma relação nova e claro, estava eufórico. Estava eufórico, não é? Essa viagem foi um pouco nessa onda da euforia de estar com alguém novo e de por cima estar a conhecer gente nova e viajar e aconteceu essa viagem, mas realmente não tive a oportunidade de visitar aquilo por dentro. Mas deve ser fantástico, Aquilo não? é absolutamente magnífico. Hum. Foi a segunda vez que fui. Hum. A primeira a lua era pequenininha, fomos com Uhum. o carrinho e tudo. Não foi uma boa visita a primeira que fizemos, Hum. porque na altura o meu sobrinho tinha uma namorada que se acabava de formar em História da Arte Uhum. e foi de grande ajuda, porque foi-nos explicando bastantes Ah, coisas, não sei o quê, porreiro. foi uma bela visita. Mas há coisas que, há sítios, e isso disse a Montse, há sítios que tu vais uma vez, está visto, e já está. Uhum. Mas a Alhambra não. A Alhambra é um sítio para ir. Sim. Para ir. Não te vou dizer que seja um sítio para ir todos os anos. Eu digo uma coisa, se eu vivesse Aham. em Granada, iria assiduamente à Alhambra. Mas Da aquilo mesma maneira que aquilo está sempre aberto? Ou... claro, Sim. Ok. está sempre aberto, aquilo é um museu, não é? Ou seja, Uhum. tu Ok. pagas, ainda por cima agora, por dois aspectos. Por questões de conservação do património e por questões de segurança, Ok. tem entradas limitadas por dia. Ok. Não sei se são 1000 pessoas ou qualquer coisa assim. Então eles, se calhar mais, não sei. Eles abrem janelas, não é? Ok. Entrada às 6h30, entrada às 7, e acho que cada janela de meia hora entram 200 pessoas, ou que é uma coisa assim qualquer. O que se passa é que aquilo depois o espaço lá dentro é enorme, não é? Porque aquilo Ok. tem a parte das muralhas, tem a parte do palácio, tem o Generalife, tem os jardins, aquilo é uma maravilha. E depois é a questão da história, não é? Uhum. Era o que eu ia dizer. Se eu vivesse lá, provavelmente todos os anos ia, da mesma maneira que tu Uhum. sabes que eu interrompemos com a questão do Covid, que eu disse há montes que temos que recuperar este outono. Eu pelo menos uma vez por ano vou ao Prado, porque gosto de lá ir. Pá, e o Prado, Uhum. tu sabes que aos sábados, aos sábados e aos domingos, a partir das 6 da tarde até ao fim, até às 8 ou 8h30, é de Gratuito. graça, é Uhum. gratuito. Tu vais e já está. E às vezes vamos ver alguma exposição temporal das que lá estão, que são importantes. A questão da Alhambra é que tu vês, ou seja, obviamente era o palácio, era a sede do império, Uhum. era a sede de um reino, era Al-Andalus. Mas depois tu começas a pensar e dizes, pá, estes gajos, obviamente, construíram isto aqui porque, pá, imagina um edifício de mais de 1000 anos que tinha um sistema de canalização e ainda hoje tem, claro, pela proximidade com a Serra Nevada, Uhum. Hugo, tem água por todos os lados. Pá. E olha que há seca em Espanha. Estamos com uma seca. E aquilo há um cantinho que é as escadas da água, escaleiras del água, pá, em que os corrimãos, perdão, os corrimãos, ah, tem um canal que sai água por aí. Uhum. E há água constantemente pelos degraus. Oh. Ou seja, é uma sensação de fresco, uma sensação refrescante, Yeah. Yeah. pois tem uns jardins absolutamente magníficos. A parte de toda a questão, e está excelentemente conservada, Uhum. de toda a parte da arte e dos gessos árabes. É um sítio absolutamente magnífico e depois tu vais andando por uma sala absolutamente magnífica, passas assim por um varandinho, olhas para o lado e tens um bairro como o Albaicín, que tu sabes que eu sou um fanático da Alfama. Uhum. Pá, mas o Albaicín é uma das coisas mais belas que eu vi na minha vida. Estar na Alhambra Uhum. e olhar para o Albaicín e depois sais daí, vais dar uma volta pelo bairro do Albaicín, sobes ao mirador de San Nicolás e olhas para a Alhambra, Uhum.
é como estar nos braços de uma mulher e olhar para outra linda e depois trocar de mulher e se calhar um comentário muito machista, mas é a única comparação em termos de beleza Aham. que eu posso exercer. Ou posso utilizar agora melhor. Porque epá, é de uma beleza absolutamente extraordinária. Hum. Extenuante. Íamos todos aí, fomos os meus cunhados, o Carlos, o nosso sobrinho, a Montes e eu, porque a Lua não estava, que estava na Galiza, com a amiga. Ah, houve momentos em que cada um ia pelo seu lado. Uhum. Eu vou ver aqui, vou ver aquilo. Pá, e eu fiquei ali, nesse tal varandinho que eu te disse-me, Yeah. e fiquei, pá, 10 minutos a olhar para um bairro. Já está, mas começas a olhar como se estivesse a olhar para um presépio. Mas isso, ou seja, tu dizes o bairro está incorporado dentro da Alhambra? Ou Não, está fora. a parte de fora? Ok. Claro, claro. Epá, Ok. a Alhambra, mal comparado, mas tem estes pequenos miradores Uhum. que eu comparo muito com os miradores de Lisboa. Sim. Tu vais andando e de repente chegas ao mirador de Santa Luzia ou qualquer outro mirador e dizes, epá, vou ficar aqui um bocadinho. Uhum. Ou bem olhar para a parte de dentro da cidade, olhar para o rio, olhar para a ponte 25 Sim. de Abril, olhar para... E a Alhambra é isso. Eu esse dia, depois tu já sabes que eu sou um bocado exagerado com estas coisas dos sentimentos. Sei que quando passámos o primeiro controle, éramos 5, e disse, venham cá, vamos dar-nos um abraço que já estamos na Alhambra. Tive essa sensação de dizer, vamos nos dar um abraço que estamos na Alhambra, caraças. Mas é curioso tu mencionas isso, porque eu ia te perguntar exatamente, ia-te fazer essa pergunta: que sentimentos é que transmite transmitam porque há sítios assim, há sítios que te inundam de uma energia que tu às vezes não sabes explicar. Aí está, que é inexplicável. Pá. Isso é uma coisa que me acontece ainda, cada vez que eu chego a Lisboa e vou à minha rua e olho para o Panteão. Yeah. Há monumentos absolutamente magníficos e belos em Lisboa. O Panteão não é um deles. O Panteão é uma coisa com umas dimensões chamativas, ainda por cima, onde está no enclave em que se encontra, mas quer dizer, não é os Jerónimos, não é inclusivamente, por muito simples que seja, a Casa dos Bicos, quer dizer, não é um grande digamos que monumento. a nível arquitetónico não é uma claro, coisa que te chama a atenção. Não é a Basílica da Estrela, com ex-libris do barroco português, não. No entanto, é a carga emocional que exerce em mim. Então aí há uma explicação, não é? Mas aqui não tem explicação. Não tem explicação. Mas eu sinto o mesmo quando entro no Prado. Há 2 quadros no Prado que ainda hoje eu paro obrigatoriamente cada vez que lá vou. Obviamente as meninas, porque pela história do quadro em si, pelo sacana que era o Velázquez, que era só podia ser sevilhano, filha da mãe, pelas dimensões do quadro. E depois há um quadro que eu adoro, que é a Mulher Barbuda, que era uma mulher que tinha barba e que se vê sentada a dar de mamar ao bebê e o marido de trás. Eu esses 2 quadros, não me digas porquê, mas sinto esta mesma emoção cada vez que entro no Prado. O Guernica onde é que está? No Reina Sofia. Ok. Esse Esteve, quadro... claro, chegou à Espanha, teve no Parque do Retiro, num casão que eles lá têm, depois passou ao Prado e depois do Prado passou ao Reina Sofia. E está no Reina Sofia. Esse quadro fez-me chorar. Montes e chora cada vez que lá vai. Esse quadro fez-me chorar, mano. Ela lembra-se do avô materno. Mas vês, ou seja, é destas coisas. Mas há uma explicação, não é? Tens claro, mas não há uma ligação. No caso direta, dela, mas no teu não. Exatamente, é isso que eu queria chegar. Não há uma explicação, mas não é só a arte, é o significado desse quadro, a razão pela qual ou seja, o que conta esse quadro, não é? A dor. Exato. Tremendo. E isso aconteceu-me também em Hiroshima.
o momento em que eu cheguei a Hiroshima, o momento em que eu cheguei, saí eu não. do comboio E foi no e parque. fui ao monumento, ao parque, Referes-te ao monumento e da casa. comecei a chorar, a chorar, a Eu chorar não, como um louco, pá. eu tive que me aguentar em frente das ruínas da Casa de Comércio. Foi o único edifício que ficou com a estrutura, que estava, ficou ok. tal como era. Ficou Tal exato. como era, não, só a estrutura. E no mesmo, e tive aí uma situação ciclotímica imediata. Uhum. Foi sentir essa emoção, Incrível, tanto a pá. Montse como eu, a aguentar as lágrimas. Pá, e de repente vemos 2 chavalos americanos, norte-americanos, Uhum. que um diz tira uma fotografia e põe-se a pousar em frente da Casa de Comércio, Uhum. a fazer assim, o signo da vitória. E, pá, não, Yeah. não lhe disse nada, mas olhei para ele com uma cara de Yeah. ódio. Yeah. Não sei se o gajo ainda se lembra dessa cara de ódio que eu lhe pus. Mas, sim, e depois quando tu referes àquela parte do monumento das grulhas, Luís, o parque todo, a partir do momento em o que eu parque todo, entrei e o silêncio. exato, pá, mas a beleza de tudo aquilo, Yeah, na minha cabeça, eu só pensava a destruição, a dor, yeah. a morte, Vês, sofrimento. tu sabes uma das E coisas que pá, eu trago e desta, arrebentei, meu, arrebentei. E uma depois das ver, coisas e depois ver o museu. Depois entrar, claro, fazer claro. Sim, isso sim, 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 é sim, outra sim. coisa completamente fora de Sim, si. Mas, sim, sim. Duríssimo. sim, Aquelas sim, sim, fotografias, sim, tudo, sim, tudo, tudo. sim, sim. Uma das coisas que eu trago da Alhambra, desta visita à Alhambra, ah, as línguas, Uhum, quantidade de línguas e culturas uhum, que tu vês a visitar a Alhambra. Porque, claro, a Alhambra era um espaço de convivência. Ou seja, o Boabdil, que era o último emir de Granada, os seus conselheiros eram judeus. E parte da corte eram cristãos também. uhum. Ou seja, era um espaço de união, um espaço que isto que se Yeah. fala muito de Toledo, como a cidade das três culturas. Uhum. Assim era, não é? Tu sabes que perto de Granada há um sítio que se chama El Suspiro del Moro. El Suspiro del Moro é a última colina, a última parte alta de fora de Granada Uhum. em que se pode ver a Alhambra. Uhum. E ainda hoje se mantém tal qual Aham. aí. Então tu desde aí é o último ponto em que tu podes ver a Alhambra. E porquê é que se chama o Suspiro del Moro? Porque aí foi quando a mãe do Boabdil, quando eles já saíam, porque já tinham entregado as chaves em 1492, já tinham entregado as chaves aos reis católicos, ao Fernando e a Isabel de Castela, e ele ia a chorar. E a mãe disse-lhe: chora como uma criança o que não soubeste defender como homem. Uhum. Não é? Então, por isso é que se chama aí o Suspiro del Moro, porque foi quando ele acabou de ver isso. Duro. E então adorei ver as pessoas, porque tu observavas e vias muitas pessoas muçulmanas, vias pessoas com aparência e depois ouvias-os falar Sim. e dava-te a ideia que podiam ser judeus. Aham. Ou seja, a quantidade de, de pessoas e de culturas que chama ainda a visitar a Alhambra, Uhum. porque é um sítio absolutamente magnífico. A Mesquita de Córdoba, Uhum. Mesquita de Córdoba é um monumento muito bonito também. O que se passa é que cometeu-se aí uma heresia, ou cometeu-se aí uma atrocidade, que foi, dentro de uma mesquita, construir uma catedral. Uhum. Então aquilo é uma coisa um bocado Uhum. estranha, mas pronto, no fim de contas coabitam os dois, não Yeah. é? Mas claro, acho, e agora aqui se calhar meto a pata, mas acho que não há culto muçulmano na mesquita de Uhum. Córdoba, não é isso, só unicamente o cristão. Uhum. Mas foram umas belas férias, pá, foram umas belas férias. Tenho a reconhecer que sim, que depois fui à praia, ah, fui à piscina também, fomos à Andorra, pá. Uhum.
Fomos a Andorra, uma semaninha em Andorra, pá, que eu nunca lá tinha estado. E aquilo O que é que contas daí? epá, é bizarro. É bizarro. Não? Tu estás num território com menos de 90 mil habitantes e é um país. Uhum. 7 paróquias, ou 7 distritos, ou 7 freguesias, mas gostei, montanhas, demos um saltinho à França, fomos a uma vila de Axe, ou Axe-les-Thermes, e no sul de França, uma zona de águas termais, almoçámos lá e tal, tivemos numa fonte ou num tanque público com água a 70 graus, nós obviamente afastávamos, a água sai da terra com 70 Uau. graus e com muito sulfuro, ou Sim, não sei, uma sim, coisa dessas, assim, sim, não sim, é? sim. Que cheira mesmo, não é? Sim. Cheira assim uma coisa potente. Damos uma voltinha por ali e, e Andorra, pois, tem essas curiosidades, não é? Sentes-te mesmo no mundo da montanha, não é? Uhum. Sentes-te mesmo rodeado, porque estás constantemente a 2000 e tal, quase 2000 metros, 3000 e pouco, ou seja, andas ali, Yeah. muito portugueses a trabalhar, obviamente. É, Aliás, é o segundo idioma mais falado o na terceiro, Andorra. O o terceiro mais terceiro falado idioma, sim. Depois do catalão e do espanhol. Sim, sim. Curioso, Pá, mas eu não te sei dizer já a quantidade de portugueses que eu vi a trabalhar. curioso. Centros comerciais, numa farmácia. Aliás, tive um episódio de uma reação alérgica por causa da porcaria dos frutos secos. E fui a correr a uma farmácia a comprar o comprimido e a farmacêutica era portuguesa. Uma rapariga nova, simpaticíssima. Curioso. E... Eu conheci uma rapariga em 2008 Uhum. que, que se calhar até trabalhava nessa farmacêutica, porque ela dizia que era, não sei se ela chegou a dizer que era a única Nessa farmacêutica farmácia. nessa farmácia, Uhum. que era a única em Andorra. Ou seja, não sei quantas farmácias é que há em Andorra, mas ela dizia Muitas. há muitas? Claro, Sim. claro. Há muitas. Mas Vamos se lá calhar ver. naquela altura não havia tantas. Estamos a falar de uma. Não, estamos a falar de um país Uhum. que tem quase 90 mil habitantes. Ou Yeah. seja, tem uma certa área, não é? Há Sim, sete mas paróquias, não é? yeah. Nós estávamos alojados em Ordino, que é mais nordeste. Aliás, só tem fronteira com França ou com com os outros territórios de Andorra, não tem fronteira com Espanha. Mas estamos a falar obviamente, de uma zona pequenina, mas ao mesmo tempo grande, não é? Uhum. São 90 mil habitantes, não é? Yeah. Não te sei dizer quantas farmácias é que há em Andorra, mas provavelmente há 100 farmácias, não sei. Não é tão pequenino assim, não é? E nós trabalhámos com uma andorrana na British Airways. A Olga, lembras-te da Olga? Sim, 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 Claro. sim. A Às vezes esqueço-me que Olga ela era era andorrana. andorrana. Sim. Uhum. Sim, sim, sim. Não, e foi uma boa experiência. Foi uma boa experiência ver, conhecer. Ficámos muito bem alojados num bungalow, Uhum. cómodo, boa temperatura, pá, boa temperatura. Um calorzinho durante o dia, Uhum. à noite tapa-te porque está frio, claro, não deixa de ser montanha, não é? Foi uma boa experiência. Já não é aquele paraíso das compras que era, continua a Uhum. ser um paraíso fiscal, obviamente, para Yeah. alguns, para quem pode, ah, mas em termos de compras não é uma coisa que um gajo vai lá e que compre muito mais barato, nem muito mais moderno, nem nada do estilo. Uhum. Mas pronto, serviu tinha curiosidade, e aliás, e até combinámos com os amigos com que fomos, que não me importaria nada regressar. Não me Uhum. importaria nada. Não, de maneira nenhuma, porque gosto da zona e digo-te uma coisa, não foram umas férias caras. Uhum. Não foram umas férias muito caras, para o que eu esperava, não é? Uhum. Depois nada, depois uma semaninha em Barcelona, que também tivemos bem com a família e praia. Fui um bocadinho à Costa Brava também, que eu gosto sempre de lá ir com estes mesmos amigos que fazem lá campismo. Foram umas boas férias. Umas boas férias. Sim, não posso queixar. Sim, olha, sim, eu gostei quando me falaste do trajeto, dos percursos que ias fazer.
Chamou-me a atenção, não é? Porque são 3.700 quilómetros. quantos? Fizemos 3.700. 3.741. Uau, fantástico. Pois é. E claro, são sítios que eu. Bom, Andorra é sempre aquele sítio que está aí, não é? Que nunca Claro. acabas por nunca tomar a decisão de viajar ou não viajar, e porque que atrativo é que possa ter, porque muita gente viaja para aí normalmente no inverno para aproveitar um pouco também Claro, as pelo ski. estações de ski, e depois por outro lado tens a parte também das compras, não é? Que sempre é aquela coisa que chama muita atenção, não é? Mas eu sempre ouvi dizer, pessoal, especialmente o pessoal que que se mete muito no mundo das motas, de comprar os capacetes e de. Isso era antes, hein? Isso era antes. Agora, uma coisa que me pareceu quase pornográfico, pá, como ex-fumador que sou, é o tabaco. Pá. As promoções de tabaco, dois volumes de tabaco, Yeah. e ofereciam-te uma garrafa de whisky, ou uma garrafa de azeite, ou uma caixa de bolachas. Uma coisa estranhíssima, meu, louquíssima. Mas pronto, é tal história. E falta-me, faltou-me, mas também já não dava para tanto, se calhar já era um bocado exagero, que eu tinha vontade de ter ido a Cádiz com o nosso amigo, e até tinha vontade de fazer o completo, não é? Que era ir a Gibraltar, tendo em conta que vou a Lisboa, a Portugal, esta semana, ou seja, no mesmo verão teria visitado os 4 países da Península Ibérica, não é? Mas pronto, não foi possível, fica para Gibraltar próxima, é não é? interessante. Eu não fiquei assim Tu também. conheces? Eu cheguei a visitar, fui com o Fernando. O Fernando porque o Fernando chegou a trabalhar lá. E foi uma visita interessante, mas realmente não explorei muito, digamos, The Rock. Deu para visitar a parte central, o centro, mas não foi uma coisa que realmente me. Ou seja, foi interessante visitar, mas não foi uma coisa também que me deixasse assim muito surpreendido, não é? Destes sítios que realmente visitas, mas não te deixa assim. É interessante visitar. Exato, não te deixa sem palavras, não? Exato, vale a pena, mas não é. Mas há uma parte que talvez se tivesse de carro ou tivesse mais tempo teria aproveitado melhor, que há uma parte que se pode subir por teleférico, que sobes ao ponto mais alto da montanha, mas é mais uma questão das vistas que outra coisa, não é? Yeah. O que é curioso nessa parte nessa parte é o facto de tu estares digamos, no território espanhol e no horizonte vês África, que é uma das coisas que chama muita atenção, não é? Sim. Vês a África e o Peñón depois está aí metido entre a África, ou seja, o teu ângulo visual, vês as duas coisas e chama muita atenção. Mas é uma parte de Espanha que tem muita história, não é? Tem muito peso histórico que desconhecemos tanto, porque muitas vezes não sabemos aproveitar também todo esse conhecimento, toda essa informação que nos podem dar e todo esse conhecimento que nos podem dar. Isso vem aí do Tratado do Utrecht, em que se assina esse Tratado de Utrecht entre a Espanha e a Inglaterra, não é? Então isso ou seja, a Espanha cedeu esse território à Inglaterra, de maneira que esta gente que diz Gibraltar é espanhol, sim, foi, mas já não é, e não tem razão de ser, porque foi cedido, portanto, mas pronto, a história não é tão simples, obviamente, mas sim, tem essa parte curiosa de que no fim de contas é um pedacinho do Reino Unido no meio da Andaluzia. Sim, completamente. E assim, quando fazes, aliás, podes atravessar, o que é giro disso também, essa experiência de ter atravessado a fronteira a pé. Ou seja, passas pelo meio da pista do aeroporto de Gibraltar, atravessas tudo isso. Naquele momento não havia nenhum avião a aterrar, mas o Fernando dizia-me: se tiver um avião a aterrar ou prestes a aterrar, eles cortam esta parte e tens que esperar até que passe o avião. E é tão curioso,
não sei, é destas coisas, não é? Destes sítios únicos e especiais que têm destas condicionantes, não é? De curiosidades, ao fim e ao cabo. Mas demoras para aí 10 minutos a atravessar a fronteira. Uhum. E acabas por, não sei, é um sítio que vale a pena visitar. Vale a pena mesmo visitar, porque pelo menos... Olha, acho que há um total de 18 farmácias em Andorra. 18 farmácias em Andorra, sim. Yeah. Aproximadamente. Claro, porque eu estava aqui a ver em Ordino, mas em Ordino não há, porque há em Soldeu, que está mesmo ao lado, não é? E uma coisa que eu achei piada também, pá, é o que são estas coisas, não é? que eu observo. Uma data vi muitos argentinos a trabalhar em Andorra. E o argentino é deste povo também que tu encontras em todos os lados. Adaptam-se. É impressionante. São sobreviventes, pá. Totalmente. Como os portugueses, não é? Sim, mas eu acho que o argentino vive num constante estado de incertidumbre, de crise, não é? de inflação, de incerteza, que não sabe o que é que vai acontecer amanhã, vão embora. E conseguem sobreviver em qualquer entorno, não é? Qualquer ambiente. Pá, não sei, é desta... Eu acho que deve ser dos povos com maior capacidade de que tu dizes, de adaptação e de sobrevivência. Meu. Yeah. E tem uma coisa curiosa, que mantém fortemente a sua cultura. Tem esta coisa assim de orgulho pátrio, que é uma coisa impressionante. Sim. Olha, falando de viagens, eu acabei por, não sei se te contei, eu acho que te contei, tu acabaste por ver também no Instagram. Foste até Portugal, não foi? Fui a Portugal, mas foi uma viagem super express, do género, realmente teria gostado que tivesse pelo menos um dia, mais um dia, pá, teria sido suficiente e teria sido excelente. Mas foi excelente igualmente, não houve nenhum problema. Porque foi improvisado. Exato, as completamente improvisadas são uma maravilha. Sim, a preocupação que eu tinha era com a Olivia, se ela aguentava a viagem ou não, e aguentou perfeitamente, 4 horas, nem parámos na ida nem nada. Acabámos por ir a um sítio que se chama Figueira de Castelo Rodrigo, que está muito perto da fronteira de Vilar Formoso. E aproveitei a viagem porque estava uma amiga minha dos tempos do aeroporto. Estava aí com as filhas dela a passar férias na casa dos pais dela, e eu pensei, destas coisas que eu gostava de vê-la, gosto de passar tempo com ela, gosto de conversar com ela, e pensei, mas portuguesa? Ela é portuguesa. Sim. Maravilha. E destas pessoas que conheces na tua vida e que continuas a ter mantens um contacto. Claro, claro. Temos boas conversas, é uma miúda excelente, espetacular, também está a passar por muitas dificuldades na vida dela a nível pessoal. E eu pensei, aqui não há desculpa, percebes? Não há desculpa para não ir. E a única coisa que me arrependo foi não ter tomado a decisão antes, mas também apanhou-me um pouco de surpresa, porque ela ia estar lá toda a semana, mas eu não, claro, eu só soube que ela ia estar toda a semana já para ir na quarta-feira, podia ter ido perfeitamente na quarta-feira, teríamos aproveitado um dia mais, ou mais um dia, e afinal acabei por ir na quinta, saímos daqui às 10h30 da manhã, chegámos lá por volta do meio-dia com hora menos, e depois, ou seja, ganhámos uma hora diferença, e depois no regresso perdemos uma hora porque na sexta-feira tinha que trabalhar à noite. E foi pena por isso, mas foi excelente, aproveitámos muito bem o dia, chegámos lá, tivemos um bocado juntos, depois passámos a tarde na piscina, jantámos em casa da mãe dela. Foi uma noite daquelas noites espetaculares, que e a Olivia teve bem. E a Olivia teve espetacular, gostou imenso das filhas dela, mesmo que não entendesse o que é que elas diziam. Mas são miúdas com uma idade já diferente, não é? A mais velha tem 16, a outra tem 9. A Olivia era quase o brinquedo. Claro, era quase o brinquedo delas. Mas a Olivia gosta muito de estar com pessoas mais velhas. Isso é bom. Porque
eu acho que lhe transmitem certa segurança, percebes? Não há este elemento de loucura e de descontrole, não é? Claro. De que normalmente os miúdos da idade da Olivia têm, entre os 5 e os 6 anos, pá, é uma coisa louca, não é? O tempo todo aos gritos e a correr de um lado para o outro. Então aqui é outra dinâmica, não é? São novas, são ainda crianças, ao fim e ao cabo, mas estão numa idade em que já controlam um pouco mais as emoções, já têm outros interesses, compartem informação de uma forma diferente, não é? Brincam também de uma forma diferente, e o facto da barreira linguística também, do idioma, pois também ajuda, não é? E para mim era fantástico que a Olivia tivesse e tenha contacto com portugueses, não é? Claro. Eu quero que isso aconteça com mais frequência, não é? Mas foi, olha, aproveitámos imenso, aproveitámos a viagem ao máximo. Pá, é tão bom quando às vezes perdemos o medo e tomamos decisões assim. Sim. Vamos embora. Sim, porque entrou-me um pouco esse Sabes que eu acho que dizes, eu acho que isso é dos momentos mais parecidos com a liberdade. Yeah. Dizer, vou. Yeah. O ter tempo Uhum. e o não ter medo ao tempo, Yeah. isso é ter liberdade. Quer dizer, são 10h30, devia ter saído às 8. Não, são 10h30 e já não posso sair às 8. Pois sai agora, Yeah, vamos embora. Já está. Claro, o meu receio, mais do que medo, não era medo, era receio de que, primeira questão com a Olivia, eu já tinha feito uma viagem com ela de carro até Lisboa e fizemos, eu sabia que ela aguenta, não é? Mas depois temos aquele fator de já chegámos, não é? Estou cansada, estou com sono, estou aborrecida, normal. E uma coisa que eu, por acaso, nas viagens que eu já fiz com a Olivia de carro, não lhe ponho nenhuma distração nem de vídeos, nem de jogos, nem nada disso. Ou seja, ela está comigo, se quiser conversar, conversa, Claro. se não, dorme, percebes? Mas tento não. Conta-lhe histórias. Yeah. A Lua ainda hoje, vai caminho de 17 anos e o que ela gosta e continua a dizer, conta-me histórias. E era o que nós sempre, Yeah. eu nunca comprei esses DVDs e não sei o que para ter no carro, nunca gastei guita nisso, não sei, nunca achei piada a essas coisas, não. É tal história, também não tem, falta-me esse toque tecnológico, não é? Mas eu conheço pessoas que sim, que os filhos vão assim. Sim, claro, uma viagem toda começou sem. E tu podes ir aqui a Paris, Claro. que os gajos chegam, depois chegam excitadíssimos. Claro. Já chegámos, eu quero ver o Rei Leão pela 50ª vez. A ver? E então inventámos isto, ou costumámos isto de contar histórias. Houve 2 viagens para aí que foi os hinos, que eu também depois fazia palhaçadas e inventava hinos e não sei o quê. Mas aproveita isso com a Olivia, conta-lhe histórias, porque isso puxa pela curiosidade deles e vais-te entretendo, e também é bom para ti porque é um exercício para a memória, não é? Deixa-me lá, já há muito tempo que eu não me lembrava desta história, não sei o quê. Mas fico contente que tenhas tido, como dizem muito aqui, essa escapadita. Sim, pá, eu gostei. Tenhas ido e Tive pena de não ter sido mais tempo, mas foi bom, mas pronto, foi bom. Mas era a dúvida que eu tinha, eu acho que tinha falado contigo sobre isto, aquela intenção de ir a Lisboa, mas depois realmente não sei se era viável, ou seja, viável era, se eu quisesse realmente ir, podia ir, mas e aproveitava terça, quarta e quinta, mas depois na sexta de manhã já tinha que estar a viajar. Era apertado. 4 horas a 6 horas já é uma coisa, já é uma grande diferença, meter-lhe 2 horas mais de viagem, não é? Ainda por cima, depois no regresso perdes aquela hora de diferença e para depois estar a trabalhar no dia a seguir, não é? Eu cheguei ao aeroporto naquele dia, notei o cansaço, já no final do dia já notava o cansaço, não é? Quando começámos a viagem, não, obviamente não, porque estava bem, estava descansado, mas depois quando cheguei na sexta-feira à tarde, chegámos por volta das 3, 4 da tarde aqui, comecei a notar aquele peso, não é? Aquele peso já da Sabes uma coisa que me viagem. ajudou à brava, e isto até parece um comentário de um pequeno burguês, mas é verdade,
depois da quantidade de quilómetros que eu fiz, Uhum. de Andorra, em Aham. Barcelona, ainda por cima, depois quando cheguei de Andorra, no mesmo dia que cheguei de Andorra a Barcelona, apanhei um comboio para vir para Madrid, porque tinha um casamento e depois regressei 2 dias depois, não sei o quê e tal. Bom, ah, mas e então andava cansado por causa das minhas costas, que um gajo Aham. já tem uma idade, obviamente, uma data de quilómetros e não Uhum. sei o quê, mas o meu cunhado tem piscina lá Hum. na vivenda. Epá, e todos os dias, Hum. 20 minutinhos, uma coisa ali Sim, com o isso ajuda cunhado muito, meu. pá. Ui, que maravilha, meu. Nadar um bocadinho e Aliás, tal. estes dias, Luís, estes Foi dias que eu uma tenho estado maravilha. aqui, para Tu mim, tens ido para a tem piscina? sido pá, eu tenho esta coisa que eu ganhei com a água outra vez, pá, Uhum. Outra vez, é que eu verdade. voltei a ligar-me com a água. E às vezes falo disto com as pessoas, pá, eu não sei se sou capaz de transmitir realmente essa sensação, mas essa ligação, outra vez, é uma conexão com a Sim. água que eu não sei explicar. Ao fim e ao cabo, cresci estando em contacto muito próximo com a praia. Uhum. Nos tempos que eu vivi em Portugal, mas depois essa conexão cortou-se durante muitos anos. É que eu voltei outra vez a viajar a Portugal e realmente a apreciar Portugal, não é? Já. Apreciar Uhum. a costa e apreciar o mar, mas também as viagens até ao sul de Espanha, Cádiz, Castelhar de la Fronteira, com o Fernando e com o Jorge. Para mim foram viagens que marcaram muito, não é? Porque Uhum. também foram viagens feitas em momentos muito pontuais Claro, destes claro. últimos 4 anos, em que tiveram um significado a nível emocional Conta muito. muito como tu lá chegaste, não é? Sim, pá, sim. Uhum. Sim, sim. Sim, não foram viagens de turismo, foram viagens que realmente tiveram um impacto e uma. A nível emocional, percebes? Eu estava Yeah. numa situação complicada a nível emocional e que não sei, pá, ajudaram-me imenso, voltaram-me ou seja, encontrei-me com o amor, encontrei-me com, não sei, a água é um canal não sei, é uma espécie de canal de conexão a nível de Uhum. sentimentos, não é? O facto de nadar, ou seja, nadar no mar, não ouvir nada, só ouvir os teus braços a baterem na água, a tua respiração, não sei, pá. Foi uma coisa que me fez realmente voltar outra vez a ganhar essa. E eu eu contei-te isto noutros momentos, não é? Esta coisa que agora tenho na piscina de ficar, às vezes, ficar um minuto Yeah, sim, sim, debaixo sim, da sim. água, sem ouvir nada, ou a flutuar, percebes? Não sei, tem-me ajudado imenso. Tem-me ajudado imenso nesse sentido de Boa, pá, desligar, pois percebes? tu tens piscinas municipais aí perto de casa. Sim, sim. Pois mete-te aí, pá. Sim, é pá, uma Agora coisa que quando começares a tua nova etapa, pá. eu deveria. Sim, eu penso sempre de cada verão, penso, tenho que fazer alguma coisa. Ou Sim. seja, tenho que manter esta dinâmica, não é? Porque me ajuda-me imenso. Pá. Estes últimos 15 dias estive com a Olivia, não é fácil, ou seja, estar o dia todo com a pequenita, não é? Ao fim e ao cabo tens que a distrair, tens que fazer coisas diferentes, tentar fazer pelo menos uma rotina. Tenho a viagem que fizemos a Portugal ajudou imenso. Algum pequeno almoço num restaurante, ou seja, numa cafetaria. Voltámos à cafetaria onde eu. Aliás, Sim, sim, onde não tu falámos sobre trabalhaste. isto. Não falámos sobre isto. Mas fica para o próximo Esta programa. transição que eu vi. Fica para o próximo programa, porque isso há história Tem aí. pano Há para história. mangas. Tem pano para mangas. Sim, sim, sim. Mas sim, porque aliás, o próximo programa vai ser monográfico, Uhum. porque a tua vida, tu estás a passar por um período Sim, muito, curioso, não muito é? giro. Sim, sim, mas É é muito bom, pá, é curioso, pá. bom, é É bom, muito é curioso. bom. Parece que está a voltar ao princípio, percebes? Sim, Ou eu seja, já te é disse no daqueles outro dia, ciclos, pá, que voltam outra claro, vez e que eu disse no outro dia que fiquei muito contente que tu é tão recuperes, curioso, pá, tão curioso. recuperes, e oxalá assim seja, recuperes uma das coisas mais valiosas que nós temos, pá, que é o tempo, é Yeah, verdade, o tempo para ti, pá, nós já sabemos que há muitas profissões que requer um trabalho ao fim de semana e que nós yeah. desfrutamos
e que precisamos desses trabalhadores e dessas trabalhadoras que trabalham ao sábado e ao domingo, mas também, chamem-me cínico, mas eu não gostaria de trabalhar ao sábado e ao domingo. Já trabalhei muito sábados e domingos, como tu bem sabes, e tu também. Desde Mas pronto, 2011. exato. Portanto, se nós pudermos levar uma vida com a idade que nós temos, de segunda a sexta, que nos permita ter 2 dias seguidos, e que esses 2 dias seguidos de descanso coincidam com a grande maioria das pessoas, Exato. que é o sábado e domingo, pois já está. Exato. Exatamente. Melhor para nós, exatamente, é assim mesmo. Mas, portanto, fica já aqui assente para spoiler. Aproveitamos. Sem spoiler. Sem spoiler, mas pronto, o próximo programa é dedicado monograficamente ao Hugo. Porque é isso, eu estou muito contente, eu já te disse que estou muito contente com essas mudanças que se avizinham na tua vida. Sim, pá, tem sido curioso. E desejo muita sorte e saúde e já está. E um abraço grande aos nossos ouvintes. E quero ver se este fim de semana consigo ver o Paulo César. Não, ver o Paulo César. Ver se conseguir ver o nosso e se conseguir ver o Paulo César e estar com o Paulo César, vou gravar um áudio com o Paulo César para que depois publiquemos aqui. Depois integramos aqui no nosso, claro, não, amigo nos importa integrar aqui o nosso cena tecnicamente. O nosso PC7. Não, P7. P7, eu sempre com o PC7, sabes porquê? Porque associo ao user dele no Instagram. Não sei porque vem-me sempre aquela coisa à primeira. Mas, caro amigo, tens estado bastante ativo. Bom, pessoal, ficamos por aqui hoje. Aqui é no catch-up do que foi o nosso verão, o nosso agosto. E para a semana, ou daqui a 15 dias, não sei ainda. Ainda vamos ver. Vamos com calma. Vamos com calma, que nós precisamos de aterrar na nossa vida. Temos que restabelecer a nossa rotina semanal. Quando já estivermos preparados, já avisamos. Exatamente. Obrigado para os que estão aí a ouvir-nos. Eu estou com uma tosga do caraças, não sei se reparaste, mas eu bebi para 3 copos de vinho branco. Provavelmente por isso é que eu quero terminar o programa, não é? Porque eu tomei uma camomila, sabes? Eu estou a notar a minha cabeça assim a andar às voltas e preciso comer alguma coisa porque eu não comi nada ainda por cima. Coma qualquer coisinha, vá para cá. Aos que estão daí do outro lado da câmara, obrigado por estarem aí. Aos que nos estão a ouvir desde Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, também obrigado por estarem aí. E meu caro amigo, até a próxima. Grande abraço. Força aí. E até para a semana daqui a 15 dias. Como diria o título daquele grande livro, até amanhã, camaradas. Até amanhã. Boa noite. Tchau. Tchau. Até para a semana. Tchau. Até para a semana. Tchau.